Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e que esse mês de agosto seja repleto de bênçãos para cada um de vocês, que seja um mês muito produtivo. Por falar no mês de agosto, meus amigos, é um mês essencial aí para o Vasco da Gama, onde teremos várias decisões dentro de campo e fora de campo. Mês que o Vasco da Gama completará 123 anos de existência. E meus amigos, a gente vai falar muito aqui sobre as decisões que teremos aí nas categorias de base. Vamos falar aqui sobre a questão financeira do clube no que tangencia aí salários. O futebol profissional, esse mês de agosto, é muito decisivo, principalmente no quesito aí de reforços, e na política então nem se fala, porque a gente deverá ter aí novos andamentos processuais e novas decisões aí na ação dos Templários. Bom, meus amigos, vamos falar aqui primeiramente sobre as categorias de base. O mês de agosto, o Sub-17 tem uma decisão. Vai jogar a final aí contra a equipe do Flamengo. A gente ontem venceu o Cruzeiro por 6-2 e o nosso adversário na grande final será o Mulambo da Gávea. O Sub-20 segue firme e forte aí, tentando se classificar entre os 8 primeiros para chegar aí nas finais do Campeonato Brasileiro, assim como o Sub-17 fez. Perfeito? No quesito salário, eu vou pedir aqui para a diretoria do Vasco, é uma exigência que a gente faz, para que coloque os salários em dia. Chegou ao nosso conhecimento já pela manhã que o Vasco não acertou ainda o pagamento do mês de junho com funcionários e atletas. Daqui a pouco vai chegar o dia 20 de agosto e vai completar aí 2 folhas. Perfeito? Então não tumultue mais o ambiente no Vasco da Gama. Bom, com relação à equipe profissional do Vasco, terminou a 15ª rodada. Esse mês de agosto, pro futebol do Vasco da Gama, a gente tem 2 decisões aí. Ficar no G4, que é o nosso objetivo. Acabou esta 15ª rodada, o Vasco caiu 3 posições. Agora o Vasco se encontra na 10ª colocação com 22 pontos. Hoje acontece aí a reapresentação dos atletas vascaínos. Agora a gente muda o foco e pensa na Copa do Brasil. Então são 2 decisões que a gente vai ter aí. Ficar no G4. Cada jogo para o Vasco se tornou decisivo no Campeonato Brasileiro e tem essa decisão aí da Copa do Brasil. O Vasco perdeu o primeiro jogo por 2-0 contra o São Paulo. O Lisca ainda não confirmou se ele vai com um time alternativo ou não para esta partida. Muitos torcedores dizendo aí que o Lisca deveria poupar a equipe, colocar aí o que ele tem de melhor para o jogo contra o Vitória no Barradão no sábado, para o Campeonato Brasileiro da Série B, e priorizar a competição. E eu pergunto para vocês, o Vasco deve priorizar o Campeonato Brasileiro da Série B? Deve esquecer aí a Copa do Brasil? Enfim, deixem aí nos comentários.
Esse mês de agosto vai ser muito decisivo aí para o Vasco da Gama com relação à saída de jogadores. A janela abriu e o Vasco da Gama pode perder alguns atletas aí, como é o caso do Bruno Gomes, que tem sondagens aí de clubes russos, o Andrei, que vive no inferno astral, o Lucão e o Ricardo Graça, que são os jogadores aí que estão bem avaliados no mercado, pois estão com a seleção brasileira olímpica, perfeito? Com relação à situação de reforços aí, meus amigos, esse mês de agosto aí é o mês D. A janela fechará no mês de setembro. Ou o Vasco da Gama contrata agora, ou vai ficar muito difícil essa situação política. Muitos têm falado aí na situação do Osvaldo. O torcedor do Vasco não quer o Osvaldo. Muitas pessoas aí reclamando sobre essa possível negociação aí envolvendo o Osvaldo. Muito se fala aí com relação ao nome do Dedé, nome que divide opiniões. Ontem, inclusive, aí o empresário do Hernandes confirmou que o Vasco da Gama até fez uma proposta para o atleta, mas o Vasco estaria perdendo este jogador aí para o esporte. Meus amigos, o Vasco precisa contratar. E se não contratar, o Lisca não vai ficar. O Lisca vai chutar o balde. O Lisca já deu sinais aí de descontentamento. E é o seguinte, eu só peço ao Lisca para ele seguir as convicções dele. Bom, é um mês decisivo também com relação a essa situação envolvendo a justiça. Hoje acabou o recesso. Todo o judiciário está na ativa, o TJ está funcionando e a gente verá sim novidades, novos andamentos, novas decisões nessa ação aí, principalmente dos Templários. Então, muitos torcedores do Vasco ansiosos, esperando aí o julgamento aí do Camilo Rulieri no que tangencia os agravos de instrumento, o agravo de regimento interno, para que a gente tenha aí uma decisão, seja ela por bem, seja ela por mal. Essa situação ela precisa se resolver no Vasco da Gama, até porque o Vasco da Gama tem muita pressa. O Vasco, na minha humilde opinião, pessoal, não pode ficar na mão desses aventureiros oportunistas que não têm condições de administrar o Vasco. Conforme eu disse para vocês, o mês de agosto promete. E a gente vai estar aqui cobrando essa diretoria do Vasco da Gama para que se dedique ao colocar os salários em dia, para que se dedique em dar condições aí para que o técnico Lisca possa sim exercer um bom trabalho. Perfeito, pessoal? Agradeço pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Vai dar Vasco, tamo juntos e a verdade prevalecerá. Valeu, abraço.